Você já percebeu como nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento e ao mesmo tempo tantas pessoas continuam presas nos mesmos problemas? Hoje você pode aprender praticamente qualquer coisa. Existem vídeos, existe livro, existe, podcast, existe curso, hoje existe inteligência artificial, existe informação por todos os lados. Mas também existe uma pergunta que poucos fazem. Porque algumas pessoas aprendem e transformam suas vidas, enquanto outras aprendem e continuam exatamente iguais do mesmo jeito. Por que acontece isso? E eu acredito que a resposta é simples. A maioria das pessoas consome muito conhecimento, mas poucas pessoas aplicam de fato esse conhecimento em suas vidas. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Consumir é assistir algo passivo. Aplicar é fazer, é ação. Aplicar é executar. Simplesmente isso. Consumir é só você acumular informação. E aplicar é o que já realmente vai gerar a transformação na sua vida. E eu comecei a perceber isso observando a minha própria vida. Muitas das mudanças mais importantes que aconteceram comigo vieram porque eu aprendi algo novo. Porque eu me propus a aprender algo novo. E essas coisas vieram porque eu coloquei em prática, que era algo que eu já sabia. E pense por um instante, quantas vezes você já ouviu que precisa cuidar da saúde? Quantas vezes você já ouviu que precisa economizar dinheiro? Quantas vezes você já ouviu que precisa estudar mais? Quantas vezes você já ouviu que precisa ter disciplina? Você sabe dessas coisas. Eu também sei. Milhões de pessoas pelo mundo inteiro sabem. O problema nunca foi a falta do conhecimento. O problema é a distância entre saber e fazer. E essa distância é onde os sonhos morrem, é durante esse percurso. É onde os planos ficam no caminho. É onde a maioria das pessoas passa a vida inteira. Elas sabem o que é que deveria ter feito, mas não fazem, simplesmente não fazem. E o mais curioso é que muitas vezes continuamos buscando mais informação. A cada dia buscamos mais informação. Como se a próxima palestra fosse resolver, como se o próximo livro fosse resolver, aquele próximo curso fosse resolver minha situação. Mas conhecimento sem ação, cara, é apenas um potencial. E potencial não muda a vida de ninguém. Não muda. A ação é que vai mudar tudo. E tem uma frase que eu carrego comigo a vida inteira. Você não se torna aquilo que aprende. Você se torna aquilo que você pratica diariamente. E essa frase mudou minha forma de enxergar o processo de aprendizado. Porque ela me faz perceber que aprender não é o objetivo final. Aprender é apenas o primeiro passo. O verdadeiro objetivo é transformar o conhecimento em comportamento. Então vamos imaginar uma pessoa que lê 10 livros sobre liderança, mas nunca lidera nada. Ela pode conhecer os conceitos, mas ainda não desenvolveu a habilidade, a ação, a parte prática. Agora imagine alguém que lê um único livro, escolhe uma ideia e aplica essa ideia durante um ano. Quem você acha que vai ter mais resultados? Provavelmente a segunda pessoa, né? Porque crescimento não acontece quando acumulamos conhecimentos. Não é isso. Não funciona assim. O crescimento ele acontece quando transformamos esse conhecimento em experiências. E é justamente por isso que muitas pessoas inteligentes continuam sem resultados. Elas sabem muito, elas sabem sobre tudo, mas executam muito pouco ou quase nada.
enquanto outras pessoas que talvez saibam menos, tenham menos repertório, avancem porque colocaram a mão na massa. Então, como aplicar aquilo que você aprende? Eu gosto de seguir uma regra bem simples. Aprenda menos, aplique mais. Sempre que você construir um conteúdo, faça uma pergunta. O que exatamente eu vou fazer com isso? Essa pergunta é importante. Não amanhã, não mês que vem, hoje. Se você assistiu um vídeo sobre finanças, qual a atitude prática que você deve tomar? Se ler um livro sobre produtividade, o que aquilo vai mudar na sua rotina? Se você aprendeu algo sobre comunicação, onde é que você vai aplicar isso? Porque conhecimento que não gera ação, rapidamente ele é esquecido. E outra coisa importante, pare de buscar perfeição. É melhor feito do que perfeito. Muitas pessoas não aplicam aquilo que elas querem perfeitamente. Elas querem o plano ideal, o momento ideal, as condições ideais, o momento favorável. Mas a vida ela não funciona assim. Não funciona. Você tem que aprender, você tem que testar, você tem que corrigir e melhorar aquilo. E aprender novamente. Foi assim que todas as habilidades humanas foram desenvolvidas. Foi através desses passos. Ninguém aprende a dirigir um carro apenas lendo. Ninguém aprende a tocar um instrumento apenas assistindo vídeos. Ninguém aprende a empreender apenas estudando assuntos sobre o empreendedorismo. Em algum momento é preciso agir. E agir significa correr o risco de errar. Mas existe algo que eu também aprendi ao longo desses anos. Quem aplica e erra, aprende mais do que a pessoa que apenas estuda. De verdade. Porque a prática, ela revela coisas que a teoria nunca consegue mostrar. E na prática, você descobre as suas dificuldades. E é na prática que você encontra suas limitações. E é na prática que você desenvolve experiência. E a experiência é um tipo de conhecimento que não pode ser comprado. Ela precisa ser vivida. Por isso eu acredito que uma das habilidades mais importantes do século XXI não é aprender, mas sim aprender e aplicar aquilo que foi aprendido de forma assim, rapidamente. Porque informação está aqui disponível para todo mundo. Mas a execução, ela continua sendo muito rara. E é justamente por ser rara, ela se torna muito valiosa. E talvez o conhecimento que você precisa para dar o próximo passo já esteja com você, já esteja aí dentro. Você talvez não precise de mais um curso, de mais um vídeo, de um livro, de um podcast. Talvez você precise apenas aplicar aquilo que você já aprendeu. Você precisa dar o primeiro passo, fazer o primeiro teste, ter aquela primeira conversa. É isso, gente. Entende? Você precisa tomar a primeira decisão, porque a transformação não acontece quando você descobre algo novo. A transformação ela acontece quando você faz algo novo. Então eu quero deixar uma reflexão final para todos vocês. Se você aplicasse apenas 10% de tudo que você já aprendeu nos últimos anos, como a sua vida estaria hoje? Talvez essa pergunta ela te revele algo muito importante. O conhecimento, ele tem valor. Mas o valor real, ele aparece quando ele sai da sua mente e entra na sua rotina. Porque aprender pode mudar a forma como você pensa. Mas você aplicar muda a forma como você vive. E é essa mudança que constrói os resultados da sua vida.
E foi um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Obrigado pela sua audiência, obrigado por me acompanhar nesse canal. Esse canal tem o intuito de lhe ajudar também a se desenvolver espiritualmente, intelectualmente, em todas as áreas da sua vida. E forte abraço, meu nome é Newton Leal e nós nos vemos no próximo vídeo.